Olá, igreja! Esse é o nosso segundo treinamento do Casa de Paz. Hoje a gente vai falar de Em Busca dos Filhos da Paz. Nosso texto base, Lucas 10, versos 5 e 6 diz: Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Esse é o nosso tema, esse é o nosso lema, nossa meta. Quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, ele tinha uma estratégia muito bem definida. Eles deveriam encontrar filhos da paz e estabelecer a base do reino de Deus nessas casas. Quem eram esses filhos da paz? Pessoas não convertidas, que tinham seu coração aberto para Deus e aceitassem abrir a porta de suas casas para receber o Evangelho. Nós encontramos essas pessoas quando buscamos os necessitados. À nossa volta há sempre gente carente, necessitada de uma intervenção de Deus na sua vida. Se alguém está sofrendo, ali tem um candidato em potencial. O texto de João 5, do verso de 5 a 9, ele dá um exemplo disso. Um dos homens que estavam no ambiente, ele era um paralítico há quase 40 anos. E aí Jesus ofereceu a ele a cura, era tudo o que ele queria. Se Jesus não tivesse tomado essa iniciativa de evangelizar esse homem, ele estaria sofrendo até o fim de sua vida. Não tinha recebido cura, não tinha recebido salvação. Uma segunda característica de pessoas em potencial para serem filhos da paz são aqueles curiosos com relação às coisas espirituais. A gente pode tomar o exemplo de Filipe com o oficial etíope. É o texto de Atos, do verso 27 ao 35. Ali, aparentemente, aquele homem não tinha problemas. Muito pelo contrário, né? Inclusive, Filipe podia ter ficado até intimidado, porque ele estava diante de um representante da rainha. Mas Filipe percebeu que aquele homem estava lendo a Bíblia. Mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E Filipe teve a ousadia de estabelecer um diálogo com ele e apresentar o Evangelho. Assim, esse episódio terminou com o eunuco sendo batizado e levando a palavra de Deus para toda a sua terra. Se Filipe não tivesse tido a intrepidez de pregar para esse homem, nunca saberia que ali, naquela carruagem de luxo, tinha um filho da paz. Outro tipo de pessoa que precisamos estar atentos são aquelas de coração aberto. Pessoas que estão atentas às coisas que são ditas a ela. Presta atenção no que acontece no texto de Atos 16, de 13 a 15. Paulo conhece algumas mulheres e anuncia a elas o Evangelho. Uma delas, Lídia, estava com o coração sedento e sua casa se tornou uma casa de paz. E se Paulo não tivesse pregado? E se Paulo tivesse decidido só orar por ela? Quantas pessoas deixam de colher os frutos e quantas casas permanecem fechadas simplesmente porque não ousamos bater em suas portas? Outro tipo de pessoa que a gente às vezes não percebe ao redor são os que estão desesperados. O próprio Paulo e o seu parceiro Silas, eles salvaram toda uma família a partir do momento que intervieram na vida do carcereiro que estava prestes a se suicidar. Isso daí está em Atos 16, de 27 a 34. Além dessas pessoas, eu quero te perguntar sobre os seus amigos e parentes, aqueles que estão ao seu redor, querendo a paz e a alegria que eles veem em você. Você pode até não estar passando por tantos problemas quanto o Jó, mas você tem suas batalhas e essas pessoas estão vendo você alegre, glorificando ao Pai enquanto passa por essas batalhas. Enquanto enfrenta os seus problemas. O mundo vê isso e quer também.
Hoje, nós estamos sendo preparados para viver a mesma missão que os discípulos viveram naquela época. Nós vamos nos organizar em duplas, nós vamos bater nas portas, nós vamos buscar uma aproximação com esses filhos da paz, com esses possíveis filhos da paz. Precisamos bater nas portas das famílias. Aqueles discípulos não tinham um endereço específico quando eles saíram em missão. Muito menos eles tinham um sinal na testa daqueles que eram em potencial filhos da paz. Eles buscaram aqueles que estavam de coração aberto, mas eles precisaram gerar uma aproximação com essas pessoas, conhecendo a pessoa ou não. Tentar entrar na casa dela e propor a paz de Deus. Tem muitas maneiras de fazermos isso, mas todas elas vão desafiar a nossa timidez e o nosso receio de não sermos bem recebidos. Se não ousamos semear, nunca poderemos colher. Vença os bloqueios da sua alma e ouse ser usado por Deus. Nós vamos encontrar problemas e isso faz com que muitos crentes desobedeçam o ID de Jesus. Que problemas são esses? Timidez, receio de não dar certo. É um desafio. Esse desafio pode fazer com que a gente perca a tranquilidade, fique irritado, se isole. Mas não deve ser assim. Quando enviou os 70, Jesus admitiu a probabilidade de algumas casas não se abrirem para eles. E o que se faz nessa situação? Perde a paz? Fica frustrado? Não. Não. A solução é, o texto de Lucas diz, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Ou seja, em outras palavras, parta para outra casa, imediatamente. Quanto mais semearmos, maior será a probabilidade de colhermos. Não podemos nos desestimular com as portas fechadas, com as pessoas que se abrem, mas depois desistem ou não permanecem com o Senhor. Um semeador da palavra precisa saber que nem toda semente prosperará. Só que a única forma de colher é continuar semeando. O texto de Eclesiastes 11, verso 6 e de Mateus 13, 47 e 48 explica exatamente isso. Os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois possuídos de grande alegria. Isso está em Lucas 10, 17. Por quê? Por causa das portas fechadas? Não. Porque eles perseveraram e venceram a resistência de Satanás. Esse é o nosso momento de fazer o mesmo. Vamos aceitar o desafio de encontrar filhos da paz e estabelecer o reino de Deus na sua casa. Nós já temos todos os motivos para fazer isso. Primeiro, é o Senhor quem está nos enviando. Segundo, há pessoas preciosas esperando cada um de nós bater nas suas portas. E terceiro, nós só teremos experiências sobrenaturais, motivos para voltar possuídos de alegria, se ousarmos obedecer ao Senhor Jesus. Sua cidade está cheia de filhos da paz. Esse é o nosso desafio. Descubra onde esses filhos da paz estão. Entre nas suas casas, finque a bandeira do reino de Deus. Você aceita essa missão?